Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Leicester e Crystal Palace. Leicester, último colocado do campeonato inglês, mas jogando em casa é o 12º, e o Crystal Palace, 15º colocado no campeonato inglês, mas jogando fora de casa é o último. Então é um duelo de equipes muito fracas, equipes que não têm um poder ofensivo muito grande, mas têm a necessidade da vitória para tentar ter um pouco mais de fôlego na competição. O que eu sugiro aqui é entrar em back over 1.5 FT. Se você não entende isso daí, também tem um vídeo aqui no canal de dicionário para entender. Over 1.5 FT quer dizer que vai ter pelo menos 2 gols no jogo. Back é estar a favor da posição. Segundo jogo, Tottenham e Everton. Everton vem como grande azarão, Tottenham vem com uma odd aqui super esmagada. Acho que tem até valor do back, se tiver leitura, né, o back estaria a favor da posição, mas eu prefiro entrar em lei goleada do Tottenham. Lei goleada favorito, o que é? É você estar contra uma vitória do Tottenham por 4 gols. Né? Independente se for 4 gols de diferença, se o Tottenham vencer e marcar 4 gols, essa aposta é perdida. Mas se o Tottenham vencer por 1-0, 2-0, 3-0, ou até empatar ou perder, você ganha essa aposta. Tá? Aston Villa e Chelsea. Chelsea vem numa sequência muito boa depois da troca do técnico. O Chelsea vai jogar fora de casa contra o Aston Villa, que é um time chato para jogar em casa, é o 4º colocado jogando em casa, mas o Chelsea vem numa sequência muito boa. Adoraria entrar aqui em back Chelsea ou em lay Aston Villa, mas prefiro fazer isso no live. No live quer dizer com o jogo rolando. Tá? Então eu acho que é importante aqui frisar o 0.5 HT, porque 7 dos últimos 10 jogos do Aston Villa tiveram 0.5 HT e 7 dos últimos 10 jogos do Chelsea também tiveram 0.5 HT. 0.5 HT é sair pelo menos um gol no primeiro tempo, tá? E back é você estar a favor desse primeiro gol que deve sair no primeiro tempo. Manchester United e Newcastle. Manchester United também vem numa sequência boa, 8 vitórias nos últimos 10 jogos. O Newcastle, que é o novo milionário da Premier League, ainda não está conseguindo disputar lá com top 5, top 6 com tranquilidade. Agora está em 6º colocado, mas já tem um jogo difícil. O mercado coloca o Manchester United como amplo favorito. É uma odd de valor, mas o Newcastle é um time muito bom de bola parada. Então, vendo aqui o histórico dos dois times, 7 dos últimos 10 jogos do Manchester United foram under 1,5 HT e 6 dos últimos 10 jogos do Newcastle foram under 1,5 HT. Então acredito que é interessante aqui entrar nesse back, porque você vai entrar a favor de que não vai sair mais de um gol nesse primeiro tempo. Então se sair 0-0, 1-0 para o Manchester United, 1-0 para o Newcastle, você tem essa aposta vencedora. Tá? Leeds e Arsenal. Arsenal vem aqui como amplo favorito, uma odd interessante pelo painel. Eu prefiro ficar de fora no pré-live, porque o Arsenal é um time que eu não acredito que deve ficar na liderança por muito tempo. O City deve acabar engolindo, mas vem jogando bem. É um time que vem jogando bem, muito diferente do Arsenal na temporada passada. Porém, o mercado já acredita que o Arsenal vai chegar goleando. O Leeds em casa é o 2º colocado na classificação da Premier League. É um time que vem de uma instável aqui, o race aqui, mas o Arsenal, ele vem numa race muito boa, mas vai jogar fora de casa contra um time que é o 2º colocado jogando em casa. Então, lei goleada aqui quer dizer que o Arsenal não pode vencer por mais de 4 gols. Né? O Arsenal pode vencer 1-0, 2-0, 3-0, mas mais que 3-0 não pode vencer. Tá? Se for 4-3, também você perde essa aposta. Mas é interessante porque o Arsenal jogando fora de casa, ele deve partir para cima. O Leeds também é um time que não fica só recuado. Acredito que deve ser um jogo de trocação, mas o Arsenal não deve fazer muitos gols pelo fato de jogar fora de casa. Liverpool e Manchester City. O mercado adora o Manchester City, com razão. O Liverpool vem sendo bem estável, goleou no último jogo da Champions, mas não está justificando, né, esse time aí que briga por tudo, que é um dos melhores do mundo. Na Premier League está jogando muito mal, apesar de que jogando em casa é o 1º colocado. Mas o Liverpool tem passado por muito perrengue, vencido no último minuto, gols na sorte, e o City já vem com uma constância um pouco melhor. Né? Eu prefiro entrar aqui no lei goleada ao favorito, que é o Manchester City, pelo fato do Liverpool jogar em casa e ser um time difícil de ser batido dentro de casa, tá bom? Fora isso, acho interessante o over 0.5 HT, mas eu não devo fazer nenhuma entrada pré-live e devo esperar
os 5 primeiros minutos, 10 primeiros minutos do jogo, para ver se o jogo está em trocação e se vale a pena. Se essa odd estiver acima de 1.40, eu já acho interessante. Agora, Campeonato Espanhol, Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid, os dois times disputam uma vaga pela Champions. O Atlético de Madrid vem péssimo na Champions League, agora vai ter que focar 100% na La Liga. Pelo fato do Atlético de Madrid precisar da vitória e pelo fato do Atlético de Bilbao ser um time que tem jogado bem em casa, over 0.5 HT, 8 dos últimos 10 jogos. E no Atlético de Madrid, 6 dos últimos 10 jogos. Porém, se você considerar os jogos da La Liga, o Atlético de Madrid tem sido um time até over, por incrível que pareça. Então eu acredito que o over 0.5 HT acho que tem bastante valor pelo fato de ser um confronto direto e o Atlético de Madrid deve partir para cima. Se partir para cima, vai liberar espaço para o Atlético de Bilbao contra-atacar. Real Madrid e Barcelona, jogo muito difícil, porém acredito que o favoritismo do Real Madrid ainda faz bastante sentido. O Barcelona é um time que está se reconstruindo, está melhorando, mas ainda não dá para bater de frente com o Real Madrid numa competição como a La Liga, que o Real Madrid vai nadar de braçada. Provavelmente o Barcelona está liderando aqui, mas acredito que deve perder essa posição para o Real Madrid tranquilamente. A não ser que o Real Madrid foque 100% na Champions League e não ligue muito para a La Liga. Mas por ser um clássico, pelo fato do Real Madrid jogar em casa, eu acredito que o Real Madrid consegue empatar ou vencer esse jogo, e aí o Lei Barcelona, que é estar contra a posição do Barcelona, ou seja, se o Barcelona perder ou empatar, você vence essa aposta, tá? Então, Lei Barcelona 3,15 acho bastante interessante. Série A, Torino e Juventus. Juventus veio de uma race terrível e o Torino é um time normalmente under, né? Under 1,5 HT, 9 dos últimos 10 jogos, tá? Então, acredito que é uma odd bastante interessante entrar aqui a favor de que não vai sair mais de um gol nesse primeiro tempo. A odd, o painel não demonstra valor, porém eu acho bastante interessante pela situação da equipe da Juventus e pelo fato da Torino jogar mais fechadinha e ser um time difícil de bater em casa. O mercado considera a Juventus favorito. Eu adoraria pegar um lei aqui para pegar uma correção da Juventus, porque me cheira algo que o técnico não vai aguentar. A Juventus está virando saco de pancada na Champions League, virando saco de pancada no Campeonato Italiano, então acredito que não deve durar muito. Agora Atalanta e Sassuolo. Atalanta vem como segundo colocado, vem como amplo favorito, uma odd de bastante valor aqui, 1.72. Sassuolo não é um time muito bom, porém não é a Atalanta que a gente estava acostumado a fazer muitos gols. Então se você for ver aqui, under 1,5 HT, 10 dos últimos 10 jogos tiveram under 1,5 HT, ou seja, não saiu mais de um gol no primeiro tempo. Então acredito que esse lei goleada da Atalanta, estar contra a goleada da Atalanta, acho que tem bastante valor. Inter de Milão e Salernitana. Inter de Milão empatou com o Barcelona no último jogo da Champions, ainda estão brigando pela segunda colocação do grupo. No Campeonato Italiano vem mal, mas a Inter de Milão, o mercado acredita, o mercado adora que a Inter de Milão, 1.31. Isso daí seria uma odd de Arsenal, uma odd de City, contra um time do médio esquadrão da Premier League. Essa odd aqui no Campeonato Italiano para a Inter de Milão não faz nenhum sentido. Eu prefiro entrar aqui no under 2,5 FT para fazer um scalp. O que é o scalp? Você vai fazer essa entrada logo no início do jogo, nos primeiros 10 ou 15 minutos, você sai se o jogo continuar 0 a 0. Se tomar um gol, aceita o head, saca a aposta com 30, 40% de head e aceita. Agora, nos 10 aos 15 minutos, se não sair nenhum gol, essa odd já deve subir e cair bastante, e aí você consegue ter um lucro interessante, tá? Napoli e Bolonha. Napoli vem como líder, goleando todo mundo. Eu acredito, mesmo tomando head no último palpite da goleada do Napoli, eu acredito que o Napoli dificilmente vai golear todos os jogos. Então eu vou insistir nesse lei goleada Napoli. O painel não deixa aqui como uma odd de valor e eu acho que não é possível. Se o Napoli golear todos os jogos, aí tá difícil mesmo, mas é um time muito bom. Eu adoraria entrar em back Napoli, mesmo o painel aqui colocando valor, eu acho que é uma odd muito esmagada pelo fato de que o Napoli é um time que joga com muito contra-ataque, né? Para quem viu o último jogo do Campeonato Italiano, o Napoli fez 3 gols de contra-ataque. O Napoli não é um time que dá um padrão muito claro de back. Então, para ficar de olho nisso daí. Verona e Milan. Milan vem mais ou menos no Campeonato Italiano, é o atual campeão. Eu acho que pela necessidade
do Milan vencer esse jogo para começar a entrar na briga de classificação da Champions e pela necessidade do Verona também vencer esse jogo para sair da zona de rebaixamento, acredito que o over 1.5 FT tenha bastante valor. 9 dos últimos 10 jogos do Verona, over 1.5 FT. 9 dos últimos 10 jogos do Milan, over 1.5 FT. Over 1.5 FT quer dizer que vai sair pelo menos 2 gols nessa partida. Essa odd ela tá esmagada, mas se não sair nenhum gol nos primeiros 10, 15 minutos, essa odd já vai corrigir já para a partir de 1,35, 1,40 já passa a ficar interessante. Aí, Campeonato Brasileiro, Goiás e Corinthians focado na Copa do Brasil. Goiás é um time difícil de vencer em casa, o primeiro colocado jogando em casa. Gosta de fazer um scalp aqui, under 2,5 FT. Scalp é você entrar no começo do jogo, não sair do gol nos primeiros 10, 15 minutos, você sai com uma correção interessante dessa aposta. Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético Mineiro, o Flamengo ele vem também pensando na Copa do Brasil, pensando na Libertadores. O Atlético Mineiro precisa vencer para entrar na zona de classificação aí da Libertadores G6, G7. Então, over 0.5 HT, acho bastante interessante, mesmo o painel não demonstrando nenhum valor, tá? O Flamengo tem 6 dos últimos 10 jogos, over 0.5 HT. E o Atlético Mineiro, ele tem aqui 3 dos últimos 10 jogos, over 0.5 HT. Mas pelo fato do Atlético Mineiro jogar com um rival, jogar fora de casa, com a pressão, eu acho que vai acabar partindo para cima. Ou o Atlético Mineiro vai marcar esse gol, ou ele vai dar espaço para o Flamengo marcar esse gol. Se o Flamengo jogar com o time reserva, o time titular, isso daí a gente sabe que o time do Flamengo é bastante potente para fazer gols, então acho que essa odd aqui tem bastante valor, já no pré-live pagando quase 1.50. Palmeiras e São Paulo, acho que não tem muito como inventar. O Palmeiras é um time que normalmente é under no primeiro tempo, 6 dos últimos 10 jogos under 1,5 HT e 6 dos últimos 10 jogos do São Paulo também under 1,5 HT. E por esse fato, eu acho interessante aqui fazer um scalp no under 2,5 FT, que é a entrada que você entra no começo do jogo e saca nos primeiros 10, 15 minutos. Se o jogo começar muito corrido, Palmeiras amassando ou São Paulo indo para cima e deixando espaço, com certeza eu vou sair dessa posição. Mas isso daí é só para explicar como que funciona. E um lei São Paulo, que eu acho muito difícil o São Paulo vencer fora de casa, ainda mais na situação que está. São Paulo não deve brigar por nada, né, nesse Campeonato Brasileiro. É muito vergonhoso assim, a campanha do São Paulo, mas infelizmente é o que está acontecendo. E aí, Botafogo Internacional, Botafogo vem como favorito, por incrível que pareça, é o segundo colocado jogando em casa, mas acho muito difícil o Botafogo golear o Internacional. O Internacional não é um time que toma muitos gols, não é um time que faz muitos gols, então prefiro ficar aqui em lei Botafogo a 5.70, se essa odd ainda tiver assim, eu entro no pré-live tranquilamente, tá bom? Se você gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.